no ar o meu, o seu, o nosso Conexão Comunitária, AVR. E nós somos seus apresentadores. Eu sou o Iago. Eu sou a Giovana. Eu sou a Bia. E eu sou a Maria Eduarda. E nós estamos aqui com a professora Sandra Zanata e a coordenadora da biblioteca, Isabela. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos bem, vocês? Bem, um pouquinho ansiosa. Participar do primeiro podcast de vocês. É uma honra, hein? Uma honra, né? Estar participando do podcast. Muito legal. Muito bacana a ideia de vocês. Vamos começar esse bate-papo então com algumas perguntas. Qual pode ser a contribuição e importância do podcast para a comunidade escolar? Olha, na minha época de escola, não existia essa abertura tão grande que vocês estão tendo. E um canal de podcast onde envolve a comunidade escolar, a comunidade do bairro, que é a proposta que nós estamos tendo, né? Eu como professora orientadora de vocês, organizadora junto a vocês, vai ser um canal muito bacana para que todos possam se expressar, né? Se comunicar. E o canal de podcast, ele acaba envolvendo os conflitos escolares que vocês têm, colocando propostas, ações dentro da escola. Isso que é o bacana. Vocês podem participar de forma ativa, né, como protagonistas, dentro do trabalho escolar. Essa participação de vocês, juntar e ouvir os anseios da comunidade escolar, vai ser muito bacana. Achei muito interessante. Sim, com certeza. Muito importante. Agora para Isabela. Qual foi a sua opinião, assim, o que você achou quando você soube que ia ter um podcast aqui na escola? Eu achei muito legal, principalmente pelo fator de vocês serem protagonistas do trabalho, vocês fazerem as perguntas, vocês montarem tudo isso, todo o trabalho em si, e também vocês mexerem com a tecnologia dentro da linguagem. Toda essa comunicação, inserindo a tecnologia, vai ser muito importante para vocês até para sempre, na verdade, né? Até fora da escola. Zanata, como o nosso podcast pode ajudar na comunhão entre os alunos da escola? Então, os alunos se sentindo envolvidos, participativos, isso faz com que eles se interessem mais, né, interajam mais, queiram estar se envolvendo com as atividades escolares, juntando os pais, a família, a comunidade, que é o que vocês interessam fazer, também é muito bacana. Então, colocar, por exemplo, ações positivas que acontecem na escola, como, por exemplo, medalhas. Tem tantas medalhas aí que vocês estão ganhando em campeonato fora, né? Certificados, medalhas da Olimpíada de Geografia, que tem alunos que ganharam. Provas, alunos de destaque. Essas coisas. Isso. Se vocês colocarem esses alunos aqui como protagonistas, eu acho, como participativos, né, valorizando essas medalhas, esses destaques da escola, eu acho que assim, vocês vão ter um ganho muito grande do envolvimento dos alunos, eles quererem se envolver. Eu acho até que vai ser uma forma deles buscar melhorar seu rendimento escolar, buscar participar de tudo isso, né? Incentivar eles participarem, né? Porque o podcast é uma coisa atual, é uma coisa que todos gostam, faz parte do ambiente de vocês. E se Deus quiser vai ser um podcast famoso, né? Então, eles vão querer estar nesse podcast, vão querer participar e mostrar os seus prodígios, né? Os seus ganhos aí. E até para resolver até conflitos dentro da escola, né? Às vezes vocês podem montar um podcast querendo com que eles se expressem. Expressem, e às vezes é uma coisa que dá para se resolver dentro de uma conversa, um diálogo, como está acontecendo aqui. Sim. Isabela, você acha que o podcast pode ajudar nos alunos em diferentes disciplinas? Com certeza. O podcast, a comunicação, quando a gente trabalha com comunicação, com
troca ali de diferentes ideias e ideologias, a gente já está aprendendo. É uma coisa muito intertextual. Então, sempre quando a gente trabalha com comunicação, a gente já está intertextualizando as coisas. Então, já trabalha com outras disciplinas. Tirando que os projetos, eles são interdisciplinares. Fala sobre geografia, fala sobre ciência do córrego, a gente fala sobre leitura, com o protagonismo de vocês também a gente trabalha. Então, é uma coisa super interdisciplinar ali. O ano passado, para você ter uma ideia, que como cabe a pergunta, né? Dentro da minha disciplina de eletiva, os alunos se chamava Salvando o Córrego Piedadinha, a disciplina. Eles quiseram fazer um podcast. E nesse podcast, nos episódios do Salvando o Córrego Piedadinha, eles trouxeram vários especialistas, tanto da Unesp como do poder da gestão pública, né, que seria a parte da Secretaria do Meio Ambiente, da comunidade participando, a Unesp, todo mundo participando desse podcast, dando ideias, e olha que bacana, foi uma conexão de todos esses profissionais, diferentes profissionais, e junto à comunidade para salvar o córrego, que está dentro da disciplina de geografia, que nós estamos trabalhando córregos urbanos, problemas ambientais, impactos ambientais, tudo relacionado. Então, essa pergunta, ela é totalmente, assim, importante. Por quê? Porque a gente acaba extrapolando o muro da escola. A gente usa o conteúdo de sala de aula para fora da sala de aula. Então, vamos resolver problemas, né? Então, o podcast realmente vai ser muito importante, porque vocês vão poder resolver problemas da comunidade e depois, inclusive, os professores podem pegar esses problemas e trabalhar como conteúdo em sala de aula. Sim. Entendeu? Então, é nesse sentido. Foi uma disciplina, para você ter uma ideia, o ano passado, o podcast. Professora, de que forma o podcast pode facilitar a inclusão de diferentes vozes dentro da escola? Nossa, assim, no caso, a gente vai entrar um pouquinho mais adiante, vocês podem lançar inúmeros episódios abordando inúmeras diferentes pessoas, né, camadas da escola, para trazer os anseios deles, né? Por exemplo, vocês podem fazer um podcast com o Grêmio Estudantil, vocês podem fazer um podcast com a comunidade do entorno da escola, que tipo de problema que eles têm aqui no bairro, e é uma forma deles se expressarem e colocar esses problemas e de repente a gente buscar solução para esses problemas. A escola envolvendo a comunidade é tudo de bom, Sim. Porque a escola tem que ser isso. Vocês podem pegar grupos como os funcionários da escola, ver os anseios, o que eles querem, o que está faltando, o que eles precisam, né? Contextualizar, trabalhar de forma contextualizada, elaborar bem as perguntas, né? Sim. Levar o problema depois apontado para a gestão, tá? Então, assim, dá para trabalhar com diferentes pessoas da escola, né? A gente pode trabalhar a questão LGBTQIA+, vocês podem trabalhar, né? Vocês podem trabalhar a questão afrodescendente, vocês podem trabalhar várias comunidades, né? Dentro da escola. E o legal é que o podcast também, né, ele pode, como nós temos uma voz um pouco maior, nós podemos pegar essas pessoas que não têm muita voz, trazer aqui e elas falarem algo, às vezes podem ser sobre alguns temas que não são muito abordados, né, nas escolas ou dentro de casa, e pode ajudar muito. Eles trazem pra isso. cá e a gente pode ajudar eles. É muito legal a gente mostrar essa questão sobre as minorias sociais dentro do podcast, porque a gente dá voz a essas minorias, né? Sim. A gente pode pegar a questão das mulheres, né? Das meninas. Muitas pessoas que, como você disse, vocês vão dar voz a elas. Vocês vão expressar. E depois essa voz pode chegar muito longe. O podcast é uma forma que todo mundo escuta, né? E aí chega longe esse podcast. Bacana. E a ideia, né, que nós estamos tendo, que é no caso, vamos colocar,
que eu sou a professora que está orientando junto com a Isabela, né? Que a Isabela também vai colaborar com a parte de tecnologia, né, Isabela? Que ela entende bem. Eu já sou um pouquinho mais velha que a Isabela, tenho um pouquinho mais de dificuldade com a parte de tecnologia. A gente se vira, a gente aprende, corre atrás, mas eles que ensinam, né? Eles que ensinam. E o mais legal de tudo isso é que vocês estão, a nossa ideia é propor dentro desse podcast uma ponte com a comunidade toda escolar. Tá? Isso é o legal, abordando diferentes assuntos, a diversidade, questões sociais, questões até políticas, porque nós fazemos política o tempo todo, que a gente não pode ser partidarista, né? Partidarismo não pode. Agora, trabalhar a questão política, o tempo todo a gente está trabalhando, né? Política, né? É todo. E ouvindo esses anseios, de repente, uma questão da praça, que é um problema, horário de ônibus, que às vezes é um problema para estudante, a gente pode levar essas questões em forma de abaixo-assinado, em forma de ofício, a gente pode, além de tudo, vocês tá trabalhando essa questão aqui, interdisciplinar, como vocês perguntaram, mas vocês estão se politizando. Vocês vão conseguir meios para estar levando isso em outros lugares, tá? Buscando meios de solucionar o problema. Isso é o Essa bacana. construção do sujeito crítico, ela é muito importante dentro da escola. Sim, com certeza. Isso, a Isabela tocou numa parte. Ser estudante é ser crítico. E vocês estão fazendo parte disso agora. Porque primeiro que vocês vão ouvir várias pessoas, várias vozes. Vocês vão procurar depois resolver, solucionar. Vão procurar participar de câmara aí na comunidade, abaixo-assinado e outros assuntos. E vocês vão estar sendo sujeitos críticos, como a Isabela acabou de falar. Isso é legal. Isabela, qual impacto o podcast tem na conexão entre escola, alunos e comunidade? Como ele está saindo dessas paredes escolares, eu acho que vai ter um grande impacto na comunidade, porque as famílias de vocês, a comunidade em geral, vai ver o que eles estão fazendo dentro da escola. Qual que é o trabalho extracurricular que eles estão fazendo. Isso daqui tudo é muito legal. Até porque, igual a gente falou, tá construindo um sujeito crítico dentro de vocês, está trabalhando com a interdisciplina. Isso daí já é uma intertextualidade com vocês fora da escola, uma interdisciplinaridade, porque vocês estão trabalhando com outros públicos também. Então, essa comunicação, esse tipo de linguagem também é um aprendizado tanto para vocês, tanto para a comunidade fora da escola. Então, eu acho isso muito importante. Professora Zanata, qual é o tema que você gostaria que fosse abordado no próximo episódio do podcast? Qual será que é o tema? A ideia do podcast ela surgiu o ano passado, né? Para trabalhar os episódios Salvando o Córrego Piedadinha. Então, o próximo tema que eu gostaria de participar diretamente é a questão do Córrego Piedadinha, e que deu bastante repercussão, vieram vários profissionais aqui. Então, a gente já tem vários ainda que querem vir, né? Mas não só. Quando eu sentei e conversei com vocês sobre essa ideia do podcast que vocês quiseram fazer, né? Eu falei que a gente tem que fazer vários episódios. Então, a gente vai colocar a questão, juntar a comunidade aqui, trazer pessoas da comunidade do entorno da escola aqui, os pais de vocês, pode ser, Sim. as famílias, né? Então, a gente pode usar questões de problemas enfrentados dentro da escola. Então, problemas como brigas. A gente pode tentar montar um podcast para amenizar, mediar esses conflitos. Aconselhar, Isso. Então, Inclusive, acolher. a professora Sandra Zanata, ela já beneficiou muitas coisas para o córrego. Você poderia citar algumas coisas que você fez? É um assunto que ela queria muito falar. então, mas eu vou falar rapidinho, porque a gente tem que fazer um episódio à parte para falar só sobre isso, né? Então, a gente até pensou começar com a Bianca e fazer uma abertura de explicar realmente como aconteceu tudo. Até como uma forma de vocês estarem buscando. Porque o problema do Córrego Piedadinha partiu dos alunos, né? Por isso que eu tô junto com vocês nesse projeto aqui do podcast. Porque eu acho que
partindo de vocês, que partiu de vocês querer reativar, fazer o podcast, é diferente, vocês agarram a causa. Tava ontem falando comigo lá, né? e eu também participando, e a Isabela vai entrar nesse rolo também. E aí, a questão do córrego partiu dos alunos. E os alunos, e aí eu busquei, fui a mediadora. E as vozes foram ouvidas. Foram ouvidas. E são muitas coisas que nós conseguimos. Não dá para falar em 10 minutos, em 20. Então, É um podcast inteiro. E a questão do córrego, ela vai continuar por muito tempo. Porque o córrego, ele é urbano. E sendo urbano, dentro de um espaço urbano, a gente tem que partir para a conscientização da comunidade, da população, que é um trabalhinho de formiguinha. Quem é professor sabe disso. Vai sempre ter gente jogando lixo. Sempre tem gente. E a gente teve várias aulas práticas, com palestra, no córrego, no espaço. Sim. O dia que a Bianca trouxe os peixinhos do córrego pra gente. Então vai dar um podcast bem bacana junto com a Vai. Bianca. Então, gente, agora a gente vai começar o nosso novo quadro O chamado zigue-zague. Zigue-Zague. Meu Deus, lá vem ele. O que é isso? Agora a Maria Eduarda vai explicar para vocês como que é o quadro Zigue-Zague. Então, vai ser mais ou menos assim. Nós vamos fazer umas perguntas um pouco mais espontâneas, um pouco mais pessoais, mas em relação à escola, tá bom? Vou começar aqui pra Isabela. Na tua época de escola, qual era a sua matéria favorita, assim? Redação. Eu fiz língua portuguesa por conta disso. E educação física. Eu amava educação física. Quem não ama? É verdade. E pra professora, assim, na sua época de escola, que tem hoje, não tinha na sua época, né? Sobre as atividades extracurriculares. Você tem esses seus projetos, mas que na tua época, o que tinha? Não tinha nada, né? Não tinha. Não existia nada além da escola. Eu acho assim, como hoje tem algumas atividades, como o Espaço Verde, que eu venho voluntariamente toda sexta-feira, né? E tem a questão do córrego Piedadinha, agora do podcast, né? Eu acho que os alunos têm que aproveitar ao máximo, porque a época de escola fica para sempre. Fica. Não esquece nunca. A única coisa que eu lembro que tinha era a educação física, que era no período inverso. A gente tinha que, não era no horário de aula. Então, e a gente poderia ser dispensado se a gente trabalhasse, alguma coisa assim. A gente dava um atestado de trabalho e não fazia. Mas extra era extra. Eu adorava, porque eu ia na escola no período inverso, depois ia pra casa, tomava banho, voltava. Então, não tinha. E o ambiente escolar, assim, pra gente, é um ambiente tem que ser gostoso, né? Que é uma época bem longa da nossa vida. É uma época bem longa que vocês têm que se sentir bem, conviver. Eu sou a favor do aluno estar convivendo bastante na escola. O problema é que não dá, uma escola de 1.200 alunos, fazer tantas atividades assim, né? Tem que ser organizado, como está sendo o podcast de vocês. Organizado, tá? Isabela, você que convive bastante na escola, você acha a convivência entre os alunos são boas? Eu acho. Com os projetos, eles sempre ajudam muito, eles sempre auxiliam muito a gente. Eu não tenho problema com a convivência com os alunos, não. Acho boa. Professora, a escola oferece bom suporte emocional e psicológico para nós alunos? Eu acho que sim. Eu passei por 4, 5 escolas. Aqui é a mais acolhedora até hoje foi essa. É uma escola bem acolhedora, escuta bastante vocês, tá? Só não dá para escutar mais porque é muita gente, é muito aluno. Mas é uma escola que escuta muito vocês, assim como eu acho que é uma escola que escuta a gente, os professores. E os professores escutam vocês, né? Então, sempre, se vocês precisarem de algum problema... É muito bom ter um professor dentro de sala de aula que te acolhe com um problema, que nem
Você tem aquele professor que você pode contar todo pra mundo ele o que se tem. passa na sua vida. Sim. Isso é muito gostoso. Você pode se abrir. Sim, porque o professor é como se fosse uma segunda mãe, segunda família, vocês convivem. Todos E a os escola é a dias. segunda casa, E às né? vezes o professor que vocês confiam, talvez não vai ser eu, vai ser um outro professor, tem que ter afinidade, né? E é importante isso, porque às vezes o aluno não consegue expor dentro de casa algumas situações. E aqui na escola ele se vê acolhido. Ele se vê acolhido, ele fala, e às vezes é um problema que vai ser resolvido. Que inclusive eu acho que pode ser um dos podcasts aí, ó, pra vocês. Tá? Teve vários projetos sobre o Setembro Amarelo, pela valorização e Sim, tudo mais. e do Grêmio. Da justiça restaurativa. Se vocês quiserem, eu trago a psicóloga e eu trago ela A para fazer um gente tem podcast. a Marcela aqui da Ai, a gente escola. tem Marcela Xavier. Oi? Pode A junto. gente tem a Marcela Xavier. A psicóloga. Ela é Então, psicóloga. aquela do teatro, que trouxe o teatro, da justiça restaurativa, ela com certeza vai aceitar vir. Nossa, esse é muito Tá? gostoso. Ela e a que Sim. veio dar aula Nossa, diferente esse é um para papo vocês muito lá, aqui esses dias. Ela é a Leide e a Railda. A gente pode convidar elas. Da girafa? Da girafa. Ah, muito legal. Tá? Pode convidar, eu posso estar convidando. Muito Tá. gostoso. Assim que vocês terminarem, eu vou ter uma perguntinha para vocês. Ai, meu Deus. Vamos lá. Isabela, você acha que o currículo da escola prepara bem os alunos para o futuro? Eu acho. Principalmente nessa questão de extracurricular, porque eu também, igual a Zanata, eu não tive isso daí, essa oportunidade que vocês estão tendo de estar trabalhando com a linguagem, de estar trabalhando com as tecnologias em um horário diferente da aula. Eu não tive essas oportunidades, então eu acho isso muito interessante pela intertextualidade e pela conexão que vocês têm com a comunidade também. Sim. Eu acho que realmente o trabalho com projetos e com esse currículo que tem é um currículo muito bom. Ele dá oportunidade a vocês, como a Isabela falou. Basta vocês quererem. O nosso problema é o envolvimento que os alunos às vezes não têm por questões familiares. Esse apoio familiar que é a maior dificuldade, né, que a gente encontra referente a isso. Dos demais, o currículo, se souber aproveitar, nós temos slides lá expostos, vocês podem puxar esses slides, as questões extracurriculares, nós temos um monte de aplicativo que, se o aluno souber, o problema é que o aluno não sabe usar, né? Como, por exemplo, eu pagava Descomplica para minha filha, para vestibular, agora tem, não é a Lura, né? Não é a Tem Lura. um aplicativo que o aluno usa, que se ele usar mesmo, de fato, no terceiro ano do ensino médio, que faz parte do currículo, ele passa no vestibular. É ótimo, eu já olhei também. Essas redações, se o aluno se aplicar a fazer, de fato, ele também desenvolve uma boa redação, ajuda. Só que o problema maior é essas questões familiares, o aluno realmente do aluno, né? comprometimento. Tem muito aluno que não Isso. vem pra escola, não quer participar. Professor, o que você, na sua época de escola, né? O que você gostaria de mudar no método de ensino da sua escola? Na minha escola, a minha escola ela era apática aos alunos, não dava atenção, então a gente era meio que isolado. Tinha problemas com bullying, eu sofri bullying, e nunca deram a mínima, Hoje a gente tem atenção. aulas sobre isso dentro da sala de aula. Inclusive, Projeto de vida, Foi Que foi bom. matéria de prova, inclusive, o bullying. que é um tema importante. e nós fizemos até música. Sim! Esqueceram. Até música Qual que e é? agenda geográfica, lembra? Sim. Nossa, E nós vamos até expor a música depois, né? Quem sabe a gente Então, canta aqui com vocês têm acesso a isso. Vocês têm, por exemplo, questão afro, nunca foi trabalhado na minha escola. E é uma coisa Não muito existia isso, Muito. não existia. A questão de gênero, nunca foi trabalhada a questão de gênero. Então, assim, na minha escola era muito conteudista, era conteúdo e ponto, né? Vocês não.
O método Como a de ensino Isabela é bem diferente. bem diferente. Hoje em E dia é não faz interessante tantos anos. a gente perceber, porque não faz mesmo tantos anos. Eu sou da mesma geração que vocês. É. E na minha escola também não tinha isso. É. Então é muito interessante a gente observar isso daí, porque é uma coisa totalmente nova que vocês têm que estar aproveitando Sim, mesmo. porque isso vai preparar a gente para conviver em A diversidade. sociedade, que nem em um trabalho. É uma coisa muito Sim. importante. Preparar a gente para o futuro. Então, não tinha isso e toda esses trabalhos com projetos diversos, vocês têm a oportunidade de se expressar. Olha a oportunidade que a escola está dando a gente fazer vocês fazerem, está ajudando vocês a fazer um podcast para poder ter essa expressão popular dentro da escola. Sim. Agora, sobre os eventos e atividades. Isabela, quais eventos ou festas escolares você acha que poderia ter mais na escola? Ou palestras sobre o quê? Porque, existem muitas palestras que tem como a gente trabalhar. Eu ando trabalhando bastante coisa aqui na escola desde que eu entrei. E eu tenho visto muitos outros professores também trabalharem várias questões. A gente trabalhou a questão do afro, mas eu acho que a questão LGBT ela é um pouco apagada. Eu acho que ela podia ter uma ascensão maior em projetos, tanto a literatura como é na comunidade atualmente, como que esse movimento começou. Eu acho uma questão muito legal de ser trabalhada, que podia dar um auxílio maior a esse tipo de disciplina, assim. Porque tem De muitas conteúdo. pessoas na escola que Sim. são da comunidade. E Com também, certeza. às vezes, tem Lutar um contra forte esse preconceito. na hora de falar Sim. desse tema. As pessoas falam que é um tópico muito sensível, mas não. É um tópico assim como O tema do O afro racismo, já é um gente. tema mais sensível, né? Mas a gente consegue trabalhar mais o tema do afro. Agora, da questão LGBT, outra questão é o feminismo, também acho que é pouco trabalhado aqui. Então, a gente podia dar uma atenção a isso, até mesmo no podcast. Agora que a gente chegou a essa conclusão, a gente pode trabalhar isso em alguns episódios. E eu acho muito legal também vocês darem essa ideia, terem essa conclusão, assim, sabe? As Você opiniões. acha, professora Zanata, você acha que seria bom aprofundar mais em outras salas que você não dá aula sobre o córrego? Sim. Influenciar também não só as salas que você dá aula, Mas e sim todas as todas as salas. Sim. Fazer uma força-tarefa bem grande. Sim. A gente só teve essa conquista do córrego por conta do envolvimento da escola, que foi relativamente grande, dentro das minhas aulas, infelizmente não abrangeu assim todos, e a comunidade presente, a gestão pública presente, a Unesp presente, então teve uma junção de várias pessoas. Então precisa ampliar realmente, não é fácil. Não é fácil você juntar e ter gente que quer estar junto, que vai. É difícil, precisa juntar mais sim. Essa questão do córrego, ela tem inclusive que ampliar para todos os córregos de Rio Preto. Não pode ser só esse. E aqui na escola, Eu já tô né? com ideias já. Meu Deus! E aqui na escola, quando a gente tá nessa de salvar o córrego Piedadinha, eu vou dar o meu exemplo. Eu, quando era ainda no 6º ano, eu vi esse projeto e eu falava, nossa, mas com Não que vai eu dar em posso nada. ajudar? Com que eu sou só uma, com que eu posso ajudar? Mas aí a gente vai vendo nesse projeto que vai 1, vai 2, vai 3, e isso já virou uma força-tarefa, Espalha. mesmo que pequena, já conseguimos muitas coisas. Muitas coisas, e vamos conseguir mais. E vamos conseguir mais. Porque olha o trabalho do seu João, né, que é um dos que a gente vai trazer. Se todos tivessem um dedinho do trabalho que ele faz, Sim. Qual Córrego ia seria ser bem- limpinho, tudo bonitinho. Não Cuidado. só o córrego, É um tipo, sonho, todos né, a os gente córregos ter. de Rio Preto também. E outra, isso interfere diretamente na qualidade de vida de vocês, gente. Qualidade de vida nossa aqui, né? Quanto mais árvores tem, quanto mais o córrego estiver bacana, limpo, é um foco de doença lá, né? Ainda é um Com foco de certeza. doença. Né? Continua, né? É isso. Qual E que é agora- a pergunta, professora? Eu Ah, sinto não É vai. verdade, né? Não, então, eu vou, para finalizar, né? Então, é o seguinte, eu vou finalizar falando, assim, da felicidade que eu fiquei de vocês terem me procurado para ajudar vocês a montar, organizar esse podcast.
Eu acredito que não serei só eu, que mais pessoas vão se interessar, estar ajudando. E quanto mais pessoas ajudar, estejam prontos a estar absorvendo essas ajudas, né? Como da Isabela, que nós já procuramos ela e ela já está bem disposta, ela gosta. Mais jovem, né? Gosta. E que eu achei muito bacana a ideia dessa conexão com a comunidade escolar, do entorno da escola, né? Que a escola tem que envolver a participação de todos. E eu gostaria de saber agora de vocês. Quando vocês me procuraram para organizar esse podcast, para ajudar vocês, né? Tem que ter sempre um professor do lado aí, colocando regras e ordem. Qual foi a ideia de vocês com o podcast? Quem correu atrás primeiro foi o Iago. Ele me procurou. Aí a Ele deu a ideia gente pra ficou meio gente. assim, é uma coisa muito difícil, a gente não vai conseguir. Precisa de muita dedicação. Aham. Tempo. E aí, conforme a gente foi conversando entre a conversando. gente com a senhora, surgiu uma vontade maior de fazer, porque a gente vai conseguir ouvir várias pessoas aqui dentro. A gente vai conseguir fazer várias mudanças aqui dentro. E abordar temas Grandes diferentes. coisas vão sair desse podcast. Legal. Gostei da sua fala, Paula. Conseguir conquistas, né? Mudanças, transformações. Isso aí é legal. Movimenta vocês, né? Isso é bacana. Iago. Então, gente, esse foi o nosso programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E é só, né, gente? Você gostou de participar do nosso podcast? Adorei. Vocês Vocês foi uma honra, gente, uma honra. foi uma honra. Vocês que movimentam a gente trabalhar, né? Professor é professor por conta de vocês, os alunos. A gente tá aqui para encaminhar vocês a um conhecimento, né? Mas é muito interessante isso, principalmente esses projetos, porque a gente acaba aprendendo muito com vocês também. Sim, Então é a uma gente com vocês troca de também. aprendizado aqui Sim. muito Muito interessante. gostoso. Sim, vocês é o que assim, eu sempre gostei de partir as aulas, o conhecimento do que vocês têm a propor, o que vocês têm para trazer. Então vamos direcionar, né? Nós não vamos ser aquele conteúdo como na minha época, aquele conteúdo fechado, quadradinho, decora e acabou. Não. Vocês resolveram fazer esse podcast? Vamos pegar isso que vocês querem fazer e vamos trabalhar em cima para que seja uma coisa bem bacana, interativa com todos na escola. Sim. Gente, Então tá. foi isso então. Muito obrigada a vocês por terem aceitado participar. E muito obrigada a vocês por terem assistido. É isso aí. Tchau!